Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus aqui nessa manhã, irmãos. Antes de começar qualquer coisa aqui, eu quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade de estar trazendo a palavra dele aqui nesta manhã e desejar a todos que estão presentes aqui nessa manhã um feliz Páscoa. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: Feliz Páscoa. Fala aí para ele. Hoje é o domingo de Páscoa, estamos reunidos na casa do Senhor. Hoje é dia de relembrarmos a obra redentora de Jesus, que nos traz essa liberdade de estarmos aqui no culto como esse, adorando aquele que vive e que reina para todo o sempre. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram vossas Bíblias comigo no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, olha para o telão aí, que está bonitinho e bem grande para você ler com a gente, que diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Antes que você se assente, somente esse versículo, cumprimente pelo menos, eu disse pelo menos, cumprimente pelo menos 3 pessoas que estão próximo de você, com a paz do Senhor Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: irmão, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio aqui nessa manhã, porque essa manhã é o dia que Deus marcou, é o momento que Deus marcou para falar com a sua igreja. Dê uma linda salva de palmas para Jesus neste momento. Agora que você falou com esse irmão, dê uma linda salva de palmas para Jesus e pode tomar o teu assento. Quero novamente agradecer a Deus, porque grandes oportunidades é Deus que nos dá. Oportunidade de pregar a palavra é Deus que nos abre, e Deus me escolheu aqui para trazer a mensagem aqui nessa manhã. Eu fico muito grato por essa grande oportunidade. Eu quero louvar a Deus por minha família que está presente aqui. Para quem não sabe, aqueles 2 que estão ali são meus pais. O Manuel, a missionária Fátima, que estão ali, são meus pais, são uma bênção. Oraram por mim, viu? Me convidava para ir para a igreja e hoje eu estou aqui. Eu fui criado na igreja pequenininho, mas houve um período que infelizmente eu passei parte da minha adolescência fora da igreja. Mas eles me chamaram, continuaram persistindo, e se eu estou aqui é fruto da oração deles lá. Então eu sou muito grato. Talvez você tenha um filho, um marido, alguém, um familiar na sua casa. Talvez para você olhe assim, não vê muita coisa. Está como um vale de ossos secos, como aqui foi dito no início do culto, mas de um vale de ossos secos Deus pode levantar um grande exército. Então creia que Deus tem sim uma obra lá dentro da sua casa. Então sou muito grato aos meus pais que estão presentes aqui nessa manhã. Louvar a Deus por minha esposa, que também esteve orando por mim aqui. Essa mulher de Deus. Se você disser um modelo de mulher cristã, eu posso olhar para minha mulher e dizer: está ali, é uma bênção de Deus. Inclusive nós vamos estar falando de casamento aí na terça-feira. Se tudo der certo, ela vai estar presente lá também no podcast. E nós estaremos falando a respeito de casamento na terça-feira, lá nos bastidores de um chamado. Eu estarei presente lá às 6 horas da tarde. Liga lá no YouTube, no canal da igreja. Eu vou estar lá ao vivo lá, abençoando a vida de vocês lá também. Eu posso ouvir um amém? Amém. Ah, então vocês estão animados mesmo, pastor, você viu? Louva a Deus pela vida do evangelista Elcio que está aqui. Irmãos, o Elcio fez 46 anos ontem, viu? Então eu quero desejar um parabéns para você aqui. Deus abençoe você e a sua esposa. Vocês são uma bênção de Deus para as nossas vidas e para esse lugar aqui. Eu louvo a Deus pelo trabalho já que você está exercendo aqui nessa manhã, conduzindo aqui esse culto. Então que Deus possa prosperar cada vez mais, e o carinho é recíproco. A gente tem um carinho gigantesco, não é grande não, é gigantesco pela vida de vocês. A Benê que está aqui, também as demais missionárias que estão presentes aqui, ministros da casa do Senhor, vocês são uma bênção. Eu louvo a Deus aqui para ver de cada um aqui, as irmãs missionárias que estão aqui, o pastor veio aqui também nessa manhã, meus amigos que estão ali, o Tiaguinho, o evangelista Renato está aqui no domingo de manhã, hein, Renato? Que bênção de Deus, uma honra ter você aqui, mano. Você é uma bênção, mano. Quem gosta do Renato aqui, irmão?
Esse irmão é uma benção. Irmão, eu não sei, é difícil achar alguém que não goste do Renato. É difícil. Se você achar alguém que não gosta do Renato, tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada, porque pensa no homem de Deus. Um homem carismático que eu tenho o privilégio de ter aí uma longa amizade com ele, ao longo aí dos anos. O Jonas, estou vendo o Jonas daqui, levanta sua mão aí, Jonas. Deus te abençoe, varão. É um amigo meu da minha esposa aí. Veio aqui também nessa manhã ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe, varão. E que Deus possa abençoar a cada um de vocês aqui. Todo o corpo de obreiros. A cada grupo de louvor que está aqui, que louva, que é uma bênção. A cada um de vocês. E que Deus possa prosperar também o nosso pastor presidente, pastor Alexandre, a pastora Cessa, que nos abre esse espaço também para pregarmos a palavra de Deus. E quem está pronto para ouvir a palavra de Deus, diga amém aqui nessa manhã. Quem está pronto para ouvir a palavra, diga amém. Então vamos à palavra de Deus. Irmãos, estamos diante da palavra em Isaías, no capítulo 6. Isaías, o nome Isaías significa o Senhor é salvação. Isaías foi um homem muito influente dentro do seu ministério, foi um homem de muito respeito, caminhava junto com os reis, era um conselheiro, era alguém de confiança da realeza daquele tempo. Isaías, ele era casado também com uma mulher profetisa, e teve pelo menos 2 filhos, a qual a Bíblia relata que ele tinha. E eu já quero abrir um parênteses aqui. O interessante é que o profeta Isaías, já diz o nome, o profeta Isaías, e ele era casado com uma mulher profetisa também. Era alguém que estava alinhado aos princípios e aos propósitos. Porque esse negócio de dizer que os opostos se atraem, não funciona. Se você está na igreja, procure alguém. Esse é o recado para quem é solteiro. Tá? Eu já abri um parênteses aqui, já no início aqui, na introdução dessa mensagem. Se você está solteiro, procura alguém com os mesmos princípios e valores, para que você cresça, para que você evolua, para que a coisa vá para frente, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então o profeta Isaías era alguém decidido, e ele disse, eu vou casar também com uma mulher que é profetisa, alguém que tem os mesmos princípios e valores, para que a coisa flua e dê certo. E teve família, foi pai de família, foi um homem abençoado para o seu tempo. Ele é conhecido como o profeta messiânico, foi quem mais falou sobre o Messias no Antigo Testamento. E ele também é o profeta mais citado no Novo Testamento. Ele é conhecido por alguns estudiosos e teólogos como o profeta evangélico, porque falou muito sobre Jesus. E os apóstolos, já no Novo Testamento, até o próprio Jesus, fazem muitas citações ao livro de Isaías. Então você vê aí a grandeza que foi o ministério de Isaías. Ele é considerado um dos profetas maiores, não porque ele era maior do que os demais, mas existe uma seção na Bíblia chamada Seção dos Profetas Maiores, composta por Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Essa é a seção dos profetas maiores, e Isaías está inserido lá por extensão de ministério, e não por ser melhor ou pior do que alguém, mas por extensão de ministério, ele se encontra nessa seção. E o livro do profeta Isaías também é conhecido como mini-bíblia por alguns estudiosos. Se você abrir o livro do profeta Isaías, você vai ver que o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, e a Bíblia tem 66 livros. Nisso, alguns gostam de trazer este nome de mini-bíblia por conta disso. Isaías era alguém muito fluente, e foi alguém muito relevante para o seu tempo. Mas algo acontece muito profundo aqui no capítulo 6. Há uma força de expressão muito forte no começo desse versículo. Ele vai começar a narrar um acontecimento, mas antes, ele vai datar quando aquilo aconteceu. Ele vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias. Antes dele dizer qualquer coisa, a primeira coisa que ele diz é: no ano que morreu o rei Uzias. Porque Uzias foi um rei poderosíssimo, foi um rei que começou a reinar cedo, com 16 anos de idade, um adolescente, já estava reinando. O seu pai morreu, então logo ele sucedeu ao trono aos 16 anos de idade, e o período total do seu reinado foi de 55 anos, 52 anos,
52 anos foi ativo, mas por conta da sua doença, ele passou 3 anos recluso. Por sua enfermidade, o seu filho Jotão, durante esse tempo, foi quem teve o encargo real ali do palácio naquele tempo. Então você percebe que por mais de 50 anos, Uzias reinou. Então ele não foi um rei qualquer, foi um rei poderosíssimo. Foi um dos reis que mais reinou sobre Judá. Uzias e Manassés foram aqueles que mais reinavam durante o período de tempo. Foi um período muito longo que esses reis reinaram. E o interessante é que Uzias atentou o seu coração para as coisas de Deus. Havia um homem influente na sua época, chamado Zacarias, que a Bíblia diz que ele era um homem entendido nas visões de Deus. E nos dias em que Uzias atentou em buscar a Deus, assim como seus ancestrais, assim como Davi, ele começou a prosperar. Ele colocou seu coração em Deus e ele começou a prosperar. Logo que ele começou a reinar, ele já restituiu uma cidade para Judá novamente. Uma cidade importante que tinha, conhecida por suas árvores, conhecida pela sombra daquele lugar, havia sido perdida. Mas quando Uzias ascende ao trono, a primeira coisa que acontece no reinado de Uzias é uma restituição. E eu não sei aquilo que você tem perdido ao longo da caminhada, eu não sei aquilo que tem acontecido na sua vida, mas logo de cara Deus está falando, haverá restituição. Eu não sei se é na sua família, no seu trabalho, mas Deus já está começando a dizer aqui, haverá restituição. A primeira coisa que acontece é uma tomada de território, uma restituição de território. Algo é reedificado, algo que estava em ruínas é construído novamente, é colocado de pé. Naquele tempo Uzias também teve alguns inimigos. Um desses inimigos já de longa data do povo de Deus eram os filisteus. Ele guerreou também contra alguns árabes que habitavam numa região chamada Gur-Baal, e também alguns meunitas. Ele guerreou contra esses 3 povos, mas a batalha mais ferrenha que teve foi contra os filisteus. Mas Deus estava com Uzias, então as guerras que ele travava, Deus concedia a ele vitória. Porque, irmãos, viver com Deus não nos isenta de guerras, mas nos concede vitória. A vida com Deus tem luta, tem guerra, tem prova, mas no final ela também tem vitória. Não pense você que você vindo para Jesus, a sua vida no piscar de olhos vai ser resolvida de uma hora para outra. Não, haverá inimigos, porque no próprio Novo Testamento diz, uma grande porta eficaz se me abriu, e se apresentaram muitos adversários. Mas os adversários podem até aparecer, mas a vitória ela é do povo de Deus. Irmãos, permaneça, prevaleça na presença de Deus. A guerra pode até aparecer, a batalha pode até surgir, mas a vitória ela é do povo de Deus. A diferença de você andar com Deus é porque no final tem vitória, no final tem bandeira, irmão, de vitória. No final você contempla a bênção, contempla a porta aberta. Essa é a diferença de você servir a Deus, é que no final tem vitória. Não é de vitória, irmão. Você passa dificuldades na vida, mas uma certeza nós temos, que isso vai dar certo, isso vai produzir lá no final um bom resultado. E foi assim com Uzias. Ele travou as guerras, as pelejas, mas a vitória de Uzias teve um sabor tão bom, que no meio do território inimigo, no meio do território filisteu, ele começou a construir cidades. No meio do território inimigo, alguém foi lá e construiu cidades. E Deus me inspira a dizer algo para pessoas aqui. Está na hora de você começar a tomar território. Tem muito território, tem muita coisa que está na mão do diabo, está na mão do inimigo. Mas nessa manhã Deus está dizendo, aquilo que o diabo estava segurando, o Senhor está dizendo, pelo poder da sua oração, pelo poder da tua renúncia, se prepara, porque aquilo que está na mão do diabo, vai passar a estar na mão de Deus a partir de hoje. O diabo achava que ia roubar, o diabo achava que ia tomar posse, mas irmão, se prepara para uma coisa, tome posse da vitória, tome posse da bênção. É hora de tomada de território, meu irmão. Está na hora de tomarmos território. Isso aplicado para as nossas vidas aqui, irmãos. Infelizmente há muitas coisas que estão na mão do inimigo,
estão na mão do diabo. Mas evangelista, como assim na mão do diabo? Quantas pessoas que você conhece que está no pecado? Quantas pessoas você conhece que está em vícios? Quantas pessoas que, se Jesus viesse hoje, não participaria do arrebatamento, estão nas mãos do diabo? É uma dura realidade, mas essa manhã é uma manhã diferente. Que aquilo que o diabo achou que ia levar, que ia ceifar, nessa manhã é uma manhã de livramento. O seu parente não vai perecer, irmão, seu parente, a sua casa, não vai ficar na mão do diabo não. O diabo está achando que ele vai roubar, matar e destruir, mas nessa manhã tem vida, e vida com abundância, porque o Filho do Homem, ele veio para desfazer as obras do diabo, e nessa manhã tem obra do diabo sendo desfeita, tem macumba sendo desfeita, o feitiço vai cair por terra, porque nessa manhã Deus resolveu abençoar aqui. A sua família não vai ser perdida, o seu marido vai caminhar com você, a sua esposa vai ser cheia do Espírito Santo. Aqui nessa manhã é dia de tomada de território, é criar território no meio do inimigo, irmão. É onde o inimigo já se estabeleceu e disse: aqui é meu. Mas aí vem o Ziz e diz: é seu coisa nenhuma, agora vai fazer parte do povo de Deus. Os filisteus eram um povo inimigo, idólatras, mas aquele território passou a fazer parte dos filhos de Deus. Aquele território das trevas passou a ir para a luz. E tem gente que está orando por muitos parentes, pessoas aqui neste ambiente, e Deus está dizendo: eu vou tirar das trevas e vou trazer para a luz. Chega de ser filisteu, está na hora de fazer parte do povo de Deus. Uma hora você pode ter sido um filisteu lá atrás, mas a partir de hoje você é filho de Deus. Só para quem está acreditando nisso, levanta a sua mão aqui nessa manhã, adore a Deus, porque Deus te trouxe para a luz. Deus nos colocou na luz. Então Uzias tomou território, ele guerreou, botou para quebrar. Diga-se de passagem, o exército de Uzias era um exército poderoso, valentes, guerreiros, estava sendo muito ajudado no seu tempo, porque ele tinha o favor de Deus. Ele começou a reinar logo cedo, adolescente, mas começou a vir socorro de todos os lados. Através das guerras vencidas, Uzias começou a ganhar renome, começou a ficar famoso. Os amonitas, que também eram um povo que vivia próximo de Judá, começaram a trazer presentes, tributos para Uzias. Então Uzias estava sendo um rei muito respeitado, começou a vir socorro de todo lado. De um lado era tributo, do outro lado era presentes, do outro lado era pessoas se apresentando para guerrear as lutas de Uzias, porque toda a guerra que Deus permite você participar, Ele não permite você passar sozinho. Existe um exército para colaborar com você. E tem gente aqui nessa manhã, você está se sentindo muito sozinho, mas Deus está dizendo: eu vou preparar um exército para te ajudar. Sozinho você não fica, mas haverá um exército para te ajudar. Ninguém é ninguém sozinho, irmão. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele se insurge contra a sabedoria. Deus nos chamou para viver em comunhão. Por isso que é importante você vir para a igreja. Às vezes a gente entra por aquelas portas ali cambaleando, mas você sai daqui um Sansão no espírito, porque você entende que não está sozinho. Tem um irmão, tem uma irmã orando por você. Alguém se levanta e diz: e aí, está tudo bem? E aí começa a puxar assunto com você. E aí você abre a sua vida mais para aquele que é espiritual. Ele ora por você, entra na tua peleja, entra na tua guerra e diz: irmão, você não está sozinho não, vamos orar por essa causa, vamos orar por essa peleja. Você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa luta. Elias, um momento ele achava que estava sozinho, mas Deus se apresentou para ele e diz: ei Elias, você não está sozinho não, ainda tem 7.000 que ainda não se dobrou. Irmãos, ainda tem os remanescentes que ajudam, ainda tem os remanescentes que oram, ainda tem os remanescentes que jejuam. Se alguém aqui nessa manhã remanescente, levanta a sua mão e adora, porque os remanescentes não vão cessar.
remanescente, ele é guerreiro, irmão. E Uzias estava cercado de pessoas assim, que guerreava a peleja, que bastava Uzias dar uma ordem, que eles falavam, estamos aqui. Uzias então começou a fabricação interna no território de Judá, começou a produzir escudo, lança, tudo aquilo que era necessário para um exército ter, para vencer as guerras, para vencer as batalhas. Porque não basta entrar na guerra de qualquer jeito, você tem que estar munido de armamentos. Isso me faz lembrar da armadura espiritual que Paulo colocou lá em Efésios. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz, os vossos lombos cingidos com a verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, o escudo da fé e a palavra, que é a espada. Porque ninguém vai para a guerra, irmãos, de qualquer jeito. Quando você vai para a guerra, você vai para a peleja, você tem que sair armado com a armadura, para que você não seja ferido e para que você não seja morto. Tem muitas pessoas aqui que padeceu em algumas situações da vida, porque você foi para a guerra, foi para a peleja de qualquer jeito, mas Deus está dizendo, aquilo que deu errado lá atrás, mas a partir de hoje vai começar a dar certo, porque hoje você vai armado, hoje você vai com escudo, hoje você vai com lança, hoje você vai com a palavra, hoje você já não vai mais de qualquer jeito, aquilo que deu errado lá atrás na sua vida, entenda uma coisa nessa manhã, a partir de hoje vai dar certo, a partir de hoje vai fluir, a partir de hoje vai acontecer. Deixa eu ver quem está crendo aqui nessa palavra. Se você está crendo nisso, levanta a sua mão e adora, levanta a sua mão e glorifica, porque você vai armado para essa guerra, meu irmão. O diabo te viu enfraquecido, sem armadura lá atrás, mas agora ele vai ter que ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Hoje você não é mais alguém vulnerável, hoje você não é mais alguém fraco, não. Deus está fortalecendo vidas espirituais de pessoas aqui. Você não vai para essa guerra de qualquer jeito, você vai para a guerra agora, é com certeza de vitória. É com certeza de vitória. Então tinha exército. Então você entende que na guerra Uzias botava para quebrar. Era um homem vencedor, que quando saía das portas para fora botava para quebrar. Ia para a guerra, homem valente. Só que ele entendeu uma coisa muito importante, que alguns infelizmente até hoje não entendeu. Não vale de nada você botar para quebrar fora, você arrebentar no seu trabalho, você tem muitas amizades, se você não cuida de dentro, do seu território interno. E eu vou trazer de uma forma que você entenda. Tem gente que fora da sua casa é uma bênção, mas quando entra dentro da sua casa, quando entra dentro do seu quarto, parece que vira uma outra pessoa. Do que adianta você botar para quebrar fora? Você aparentar ser uma pessoa carismática, boa, cheia de amizade, se dentro da sua casa está cheio de erros e de falhas. Você tem que botar para quebrar fora, sim. Só que como é que está a sua família? Agora a coisa deu uma... Porque evangelho também é arrumar aquilo que está errado. Evangelho também é renúncia. Evangelho também é obediência à palavra. Evangelho é praticar a palavra e não somente ouvinte. Ouvir a palavra aqui é muito fácil. Você está ouvindo, você está tomando posse aqui, é uma coisa maravilhosa. Mas você quer ver as coisas acontecerem de verdade, é quando você pratica a palavra. Sabemos que temos que amar o nosso próximo, e Jesus foi até mais longe. Ele disse: eu quero que vocês se amem como eu vos amei. Era Jesus dizendo: eu quero que vocês se amem, não com o amor que você ama para amar o seu próximo, não. Agora eu quero que vocês amem o seu próximo com o amor que eu tenho. Então já não é como eu me amo, é como Jesus amou. Eu quero que vocês se amem, assim como eu, era Jesus dizendo: eu, Jesus, vos amei. O novo mandamento foi estabelecido por Jesus. A gente tem que amar esse irmão que está aí do seu lado, é com o amor de Cristo. A gente sabe que tem que praticar isso, mas como é que tem sido o seu dia a dia?
Saber a gente sabe muita coisa. Só que como é que tem sido a prática? Como temos praticado o amor no dia a dia? Quando alguém te trata mal, como é que você revida? Você é reativo, você vai na mesma moeda? Ou você tem um espírito de mansidão? Naquele momento você lembra que é crente e você não deixa o palavrão sair da sua boca. Como que tem sido? Porque de uma mesma boca não pode honrar bênção ou maldição. Não dá pra gente aqui estar na igreja, dar glória, aleluia, e chegar em casa, sair praguejando o neto, sair praguejando o filho, não dá. De uma mesma fonte que a nossa boca, não pode sair palavras de bênção e de maldição. Tem que jorrar somente uma fonte. E o cristão, ele tem, irmãos, a palavra para abençoar. É por isso que toda negatividade tem que sair. Porque tudo que sai da sua boca, ela tem um peso. Mas nessa manhã Deus está colocando muitas palavras contrárias contra crentes aqui por terra. Tem muita gente que te praguejou, tem muita gente que te entristeceu, mas Deus está dizendo: essas palavras perdem força hoje. Você não é um derrotado, você não é um fracassado, você vai dar certo. Você é um pregador da palavra de Deus, você é uma levita da casa do Senhor. Você não vai ficar para baixo. O diabo queria tirar a tua moral, mas aqui Deus te trouxe para levantar a sua moral, para dizer que Ele ainda é com você, Ele ainda é na sua vida, e que a promessa ainda está de pé. A promessa está de pé, evangelista Renato. Ele cuidou de dentro, colocou lavradores, vinhateiros. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 26, que onde relata a história dele, que ele era amigo da agricultura. Ele gostava de ver as coisas frutificarem, ele gostava de ver as coisas crescerem. Coisa boa é quando a gente gosta de ver as coisas crescerem, materialmente, financeiramente. Quando a gente vê Deus usando o nosso irmão, a gente percebe que Deus está derramando uma unção sobre a vida dele. A gente se alegra porque a gente gosta de ver o crescimento. Porque crente que é crente gosta de ver crescimento do outro, viu? Crente lavado, remido no sangue do Cordeiro, que nasceu de novo, gosta e se alegra de ver o crescimento do irmão, viu? Esse negócio de inveja, de disputa tem que ficar de lado. Esse negócio de eu canto mais, eu prego mais, tem que ficar de lado. Isso aqui não é ambiente de disputa. Isso aqui não é ambiente para saber quem é melhor e quem é pior. Esse aqui é ambiente onde Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O espírito de disputa vai cair por terra. O espírito de disputa vai ficar lá fora, porque aqui dentro só vai ter lugar para adoração. Só vai ter lugar, irmãos, para você adorar e bendizer ao Cordeiro que reina e ao Cordeiro que vive. A Bíblia diz para a gente chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Isso é evangelho, irmão. Se alegra com as vitórias que o seu irmão tem. Eu fico feliz quando eu vejo um dos meus amigos, sai um banner no Facebook, no Instagram, vai pregar em tal lugar, vai para lá, eu me alegro, porque nós temos uma só missão. A nossa missão é salvar almas, porque é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Não é na desunião, não é na inveja, não é na fofoca que Deus vai ordenar a bênção, mas Deus ordena a bênção quando a gente está alinhado com a palavra dele. Deixa eu ver quem está alinhado com a palavra de Deus aqui nessa manhã. Se alinha a palavra, anda na palavra, obedeça a palavra, porque você vai longe. Tem gente que vai longe a partir dessa manhã. Se prepara, Deus está virando uma página de vitória. E Deus está dizendo mais: vou abrir a porta, vou prosperar, porque a humildade vai prevalecer. É uma coisa da carne, é uma coisa humana. A inveja tem hora que quer gritar dentro da gente, mas a gente tem que mortificar a nossa carne. Os nossos maus hábitos têm que ficar para trás. Você é uma nova criatura. É quando você se alegra com a bênção do seu irmão. É quando você vê o seu irmão pregando, louvando, tendo oportunidade. Se alegra, porque daqui a pouco vai ser você.
Logo mais é a tua vez. Aguarda, anda na humildade. Então Uzias gostava de ver as coisas produzirem, gostava de ver as coisas andando para frente e não para trás. Ele gostava de ver o crescimento, as coisas frutificando, as coisas acontecendo. Então ele entendeu que não bastava só guerrear, ele tinha que cuidar também do seu território. Cuide da sua família, meu irmão. Trate com respeito. O bem mais precioso que nós temos nessa terra é a sua família. A gente tem que tratar com carinho, com zelo. Alterou a voz, agiu de uma forma que não foi proporcional à situação, peça desculpa, mas não quebre o vínculo familiar. Não quebre o vínculo dentro da igreja. Não quebre o vínculo da irmandade em Cristo que nós temos aqui. Ande de mãos dadas com seu irmão, porque é assim que a gente prospera. Porque tem gente que quer muita bênção, irmão, quer ver as coisas acontecer. Promessa foi liberada, ele diz: quando é que vai acontecer? Vai acontecer quando você andar de acordo com a palavra. Vai acontecer quando você parar de invejar o teu irmão. Vai acontecer quando você começar a torcer pelo seu irmão. Aí vai acontecer. Porque Uzias infelizmente entrou no erro terrível. Enquanto ele estava servindo a Deus certinho, as coisas estavam caminhando, estavam fluindo. Só que foi tanta ajuda, foi tanta coisa. Ficou famoso porque ele virou um rei de renome, conhecido na sua época. Mas aí entrou algo terrível no coração de Uzias. A Bíblia vai ser enfática em dizer: exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele se corrompeu. Ele se tornou soberbo. Ele esqueceu que era Deus que tinha abençoado. Ele esqueceu que era Deus que faz, era Deus que operava. Ele achava que era pela força do braço dele que ele tinha conseguido aquelas coisas todas. E aí ele caiu no erro terrível da soberba. Quando ele entra nesse erro da soberba, da prepotência, alguns princípios começam a perder valor. Uzias entendia que para entrar no templo naquela época e queimar incenso no altar do incenso, que era como funcionava o culto daquela época, era somente os sacerdotes que podiam entrar. Não podia entrar alguém comum, nem mesmo o rei, não podia. Uzias sabia disso. Mas quando a soberba tomou conta do coração dele, ele achava que ele podia fazer aquilo que ele tinha certeza que ele não podia fazer. Quando a soberba entrou, ele falou: não, eu posso fazer sim. Porque a soberba leva o homem e a mulher a fazer coisas que ele sabe que não deve fazer, mas acaba fazendo. Aquilo que para ele não era negociável, agora passou a ser. Entrou o famoso nada a ver. Uzias passou a pensar diferente. Ele pensou: eu sou rei, quem sou eu para não entrar no templo e oferecer incenso? Tem nada a ver esse negócio de ser só sacerdote e oferecer. Eu sou rei, eu posso. Os princípios de Uzias ficaram distorcidos. Uzias ainda estava acreditando em Deus, mas ele achava que podia servir a Deus do jeito dele. E quando a gente vem para Jesus, a gente não serve a Deus do nosso jeito. Tem gente que vem para Jesus, ele renuncia até onde é conveniente. Mas quando Jesus estreita mais o relacionamento, ele entende que ele não pode mais algumas coisas, que ele tem que renunciar. Aí ele fala: não, peraí, isso aqui não. E ele acha que ele pode viver uma vida no evangelho daquele jeito, renunciando só metade, ou renunciando só 80%. Mas a renúncia ela tem que ser total. Uzias ele entrou nesse erro de querer adaptar as ações dele com as ações de Deus, e não dá. Ou a gente serve a Deus do jeito que Deus quer, ou não vai funcionar. Você quer ter uma vida cristã próspera, abençoada, cheia de paz, de harmonia, de vitórias? É quando a gente renuncia totalmente. Lembra do jovem rico? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você pratica os mandamentos? Não roubarás, não dirás falso testemunho. Aí ele diz: isso aí eu pratico desde a minha mocidade.
Aí Jesus olhou para ele e disse: tá, mas está faltando uma coisa aí, viu? Jesus havia entendido que o coração dele estava nas riquezas. Ele renunciou até certo ponto, não renunciou tudo. Aí Jesus disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, aí você vem, aí você vai ter um tesouro comigo. Sabe o que aquele jovem rico fez? Saiu de fininho. E Deus está dizendo: é hora de parar de sair de fininho. Está na hora de identificar isso que você sabe que tem que renunciar e abrir mão. Não dá mais para sair de fininho da igreja. Não dá mais para sair de fininho dos cultos, achando que Deus não está vendo. Você sabe que Deus está cobrando de você. Você sabe que Deus quer que você renuncie esse erro, essa falha, essa prática. Chega de sair de fininho. Está na hora de obedecer de uma vez por todas. Algumas coisas precisam ser destravadas em vida de crente aqui, mas só vai depender de você. Eu posso vir aqui e lançar toda a sorte de bênçãos para vocês aqui, mas tem coisa que vai depender de você. A palavra de Deus é liberada, você é abençoado na igreja de Deus, mas se você quer destravar algumas coisas na sua vida, só vai depender de você. É uma realidade. É uma realidade. Se eu falar algo diferente disso aqui, eu vou estar enganando os irmãos. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou aqui para trazer a verdade. Precisamos servir a Deus do jeito que Ele quer, e não mais do jeito que a gente acha que é certo. O que você acha é uma coisa, mas o que Deus diz na palavra é outra. Esse negócio de seguir o seu coração é coisa lá do mundo. A Bíblia diz que enganoso é o coração e perverso. O nosso coração, as nossas intenções, tem hora que nos engana, você tem que tomar cuidado. E Jeremias diz mais: quem o conhecerá? É por isso que a nossa direção é a palavra. Não é o seu sentimento, não é a sua emoção, é de acordo com o que está escrito na palavra. A palavra, ela é o teu guia. O seu coração pode te enganar, mas nessa noite tem direção de Deus para as pessoas aqui. Tem muitas coisas sendo destravadas, porque enquanto eu estou falando, você já está renunciando a algo aí. Você já está identificando alguma coisa que você já está deixando para trás. E Deus está dizendo: eu vou começar a destravar as coisas na sua vida. Esse dia marcado hoje é um dia para você crescer espiritualmente. É um dia para você andar lado a lado com Jesus. O pecado te afasta de Jesus, mas hoje você está sendo trazido para perto. O relacionamento vai se encurtar, o relacionamento vai se fortalecer. O diabo não vai te levar para esse mundo, mas você vai fazer parte dos filhos de Deus. E Uzias, na sua soberba, entrou no templo para oferecer incenso, coisa que ele não podia. O sumo sacerdote Azarias daquela época, com mais 80 sacerdotes, censuraram ele. Falaram: Uzias, isso aqui não é para você. Você é rei, você não é sacerdote. Parafraseando, porque você está se metendo naquilo que você não foi chamado. Isso aqui não é o seu ofício. Exerça o seu ofício, Uzias. Seu lugar é lá no palácio, não é aqui. Porque tem gente que tenta fazer coisas que Deus não chamou ele para fazer. Há uma frase daquela banda, Renato, Oficina G3, que diz: ao ser o que não sou, eu abro mão de ser. Filosofei agora aqui. A sua identidade está em Deus, irmão. Quando você corre da presença de Deus, você deixa de ser quem Deus realmente quer que você seja. Quem está entendendo aqui? O negócio está mais profundo aqui, o palavreado, né? Você vai encontrar a sua verdadeira vida em Deus. Enquanto você procurar viver a sua vida, as coisas não vão fluir. Porque Jesus disse: aquele que perder a sua vida vai achar a vida eterna. Mas aquele que achar a sua vida, viver do seu jeito, da sua forma, do jeito que pensa, que acha que é, vai perder a vida eterna.
Então se você acha a sua vida aqui, não tem vida eterna para você não. Mas se aqui nessa manhã você resolveu renunciar, viver de acordo com a vontade de Deus, você vai achar a sua vida eterna. Deixa eu ver quem está interessado na vida eterna aqui nessa manhã. Se você está interessado em vida eterna, levanta a mão e glorifica, porque essa palavra é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que abre a porta, é a palavra que nos conduz à salvação. É a palavra de Deus que nos conduz à salvação. O sacerdote já foi enfático, não ficou bajulando o rei. Sai daí, Uzias, isso aí não vai ser para honra tua não. Sai depressa. Ele teve uma palavra de arrependimento ainda, só que ele recusou. Em vez dele obedecer, ele ficou indignado com a repreensão. Ele teve uma oportunidade ainda de fazer a coisa certa, só que no momento que ele se indignou, em vez de se arrepender, naquela mesma hora uma lepra saiu à testa dele, e logo ele começou a ficar todo leproso, começou a ficar enfermo, dentro do santuário, dentro do altar do incenso, melhor dizendo. Naquele momento os sacerdotes tiveram que tirar ele de lá com muita pressa, porque nenhum leproso, alguém com algum tipo de deficiência, poderia estar presente naquele ambiente. Quando ele entendeu aquilo, ele teve que sair com muita pressa de lá, até ele deu pressa para sair. Você entende então que Uzias, ele teve o tempo de arrependimento. O sacerdote levantou a voz e disse: aqui não é lugar para você, sai logo. Mas em vez dele ouvir o sacerdote, ele quis fazer do jeito dele, quis continuar fazendo do jeito dele. O que aconteceu? Ficou leproso. E Deus está dizendo para pessoas aqui: obedece logo, antes que a lepra apareça. Obedece logo, porque a paciência de Deus também se esgota. Deus tem o tempo dele, tem a maneira dele, ele tem. Mas vai chegar uma hora que até a paciência de Deus vai esgotar. Deus é paciente, Ele é um longânimo, tem paciência com a gente, tem. Mas chega uma hora que Ele fala: chega. Mas antes que isso aconteça, se arrependa. Antes que a lepra apareça, se arrependa. Lepra é símbolo de vergonha, lepra é símbolo de pecado. Antes que o pior aconteça, se arrependa. Antes que a casa caia de vez, se arrependa. Antes que as coisas vá de mal a pior, se arrependa. Ou senão a lepra vai aparecer. E o desejo de Deus é que a lepra não apareça, viu? Mas é porque Deus está chamando pessoas aqui com muita pressa nessa manhã. Por isso que tem hora que Deus tem que dar uma chacoalhada na gente. Porque a Bíblia diz, eu falei isso lá no podcast: ficarão de fora os tímidos. O tímido aqui não fala daquela pessoa que tem timidez de se apresentar para outras pessoas, timidez de conversar homem, conversar com mulher, mulher conversar com homem. Não, não é essa timidez. Sabe qual é a timidez que a Bíblia fala aqui no Apocalipse? É aquela pessoa que conhece a verdade, sabe da verdade, mas vive se esquivando dela. É o tímido. Ele sabe que tem que se entregar, ele sabe que tem que mudar de vida, mas continua vivendo do mesmo jeito. E a Bíblia diz: ficarão de fora os tímidos. Esses que conhecem a verdade, sabem da verdade, sabem que pode fazer mais, mas continua vivendo a mesma vida. Mas Deus não quer isso para ninguém aqui nessa manhã. Em lugar da morte, a vida, e vida com abundância para pessoas aqui nessa manhã. O pior não precisa acontecer. Não espere o pior acontecer, porque Jesus te trouxe aqui para mudar o rumo da tua vida, para mudar o rumo da tua história. A sua família não vai ficar do jeito que está, mas haverá uma reviravolta. Haverá, irmãos, uma intervenção de Deus a seu favor, para que as coisas fluam e aconteçam. Deixa eu ver quem está acreditando nessa palavra. Se você acredita nisso, levanta a mão e adora, levanta a mão e glorifica, porque esse é o Deus que garante a vitória. Felizmente para Uzias não teve jeito, mas para você tem. Para
para Uzias não teve mais jeito, porque ele não se arrependeu, mas para você tem. As coisas não precisam terminar assim. Ele preferiu ficar leproso do que se arrepender. Só que uma coisa acontece, é muito forte, que no ano em que o rei Uzias morre, quando a desobediência saiu de cena, quando a lepra foi removida, ele vai dizer na continuação do versículo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Quando o pecado foi removido, quando Uzias morre, a lepra é removida, a desobediência é removida. Quando tudo isso é removido, a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida, meu irmão. A glória de Deus vai se manifestar na vida de vocês, ministros. Porque nessa manhã a desobediência está sendo deixado de lado. A lepra, a vergonha vai morrer aqui nessa manhã. Aquilo que te impedia de ter uma vida com Deus está sendo arrancado hoje. Porque nessa manhã tem livramento. Nessa manhã tem porta aberta, irmãos. Eu não sei como é que anda a tua vida, mas uma certeza eu tenho: esse Uzias vai morrer. Essa desobediência vai acabar. A bênção do Senhor vai bater na tua porta. Porque nessa manhã Deus resolveu chacoalhar tudo e dar vitória para crente aqui nessa manhã. Se você acredita nisso, levanta a mão e adora, levanta a mão e glorifica, porque Deus resolveu abençoar. Então você está entendendo que para ter glória de Deus na vida, unção, autoridade, Uzias tem que morrer. Tem Uzias em vida de pessoas aqui que está morrendo hoje. Aquilo que te impedia de ver a glória de Deus, de ter uma proximidade com Deus maior, está caindo por terra hoje. Deus está elevando pessoas aqui de níveis espirituais. Deus está fortalecendo vidas espirituais de crente aqui. Do jeito que você entrou, você não vai sair, porque nessa manhã é manhã de fortalecimento, é manhã de porta aberta, é manhã, irmãos, de obras malignas sendo desfeitas. Deus trouxe pessoas aqui para abrir portas. Deus trouxe pessoas aqui para salvar. Deus trouxe pessoas aqui para endireitar a tua vida. Deus trouxe pessoas aqui para encher do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão nessa manhã. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, anda em obediência. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, anda em conformidade com a palavra. Anda em conformidade com a palavra. Esse Uzias vai morrer e a glória de Deus vai se manifestar. Só para quem crê assim, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aplauda o Senhor, porque Uzias vai morrer. Esse Uzias vai morrer. Há uma unção de cura aqui, ó, nessa região aqui, ó. Desde o momento que eu sentei ali, eu vejo uma unção de cura aqui nessa região aqui da igreja. Se tem alguém com alguma enfermidade aí, coloca a mão na enfermidade agora aí. Se for num lugar muito particular, coloca a mão no coração, porque Deus está descendo com cura aqui, ó. Deus está descendo com cura. Deus está normalizando muita coisa aqui. Pressão arterial, dores na cabeça. Deus está entrando em vida de pessoas aqui com cura. Essa irmã que está aqui no canto aqui, levanta assim sua mão. Você que está bem aqui na minha direção, de amarelo, isso, levanta assim sua mão. Deus está te tocando do alto da cabeça, a planta do... É tu sim, é tu. É você. Segura bem isso aí, não deixa o anjo escapar não. Houve um momento que eu estava pregando, um anjo tocou em você aí. E tem hora que para você andar não fica meio difícil. Mas Deus diz: se prepara para brincar até com as suas criancinhas, tá? Porque hoje Deus te toca nas pernas. O anjo te tocava na cabeça, mas eu vi a cura chegando nas suas pernas, viu? A sua vida, algumas áreas está uma bagunça, mas Deus está dizendo: aquilo que está uma bagunça, eu vou endireitar. Tem uma pessoa que te preocupa demais,
É difícil, às vezes te machuca com palavras, mas Deus está dizendo: eu vou amolecer esse coração, Ele vai te passar a tratar melhor. Você não está vindo nesse lugar aqui em vão, não. Se prepara, na tua saúde eu toco, nos seus relacionamentos eu toco. Eu te trouxe aqui porque você precisava ouvir a minha voz, e é por você ter vindo neste lugar, é que Deus está te curando, está cuidando da sua família, está cuidando da sua casa, e se prepara, até a sua despensa vai transbordar de coisa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está acreditando nisso aqui, adore ao Senhor, porque Deus é o Deus que abençoa. Deus é o Deus que abençoa. Tiaguinho, tem uma prosperidade de Deus para você. Deus está abrindo, vai vir dinheiro de onde você menos espera. Uzias, quando ele servia a Deus fielmente, Deus ajudava ele de todos os lados. E Deus está dizendo: eu vou te ajudar de todos os lados. Vai vir recursos, vai vir amizade, vai vir pessoas que vai se aproximar de você, e vai te elevar até mesmo de níveis espirituais. Se prepara para viver um novo nível ministerial da sua vida, ainda esse ano, porque Deus tem muita pressa. E não se preocupa o seu coração, porque essa família que Deus te gerou, nasceu no coração dele primeiro. A providência vai chegar, e aquilo que lá atrás você perdeu vai ser restituído. Quando eu falava de restituição aqui na palavra, havia uma luz que descia sobre você, e Deus diz que aquilo que foi perdido lá atrás será restabelecido, mas ainda numa porção ainda maior, porque eu conheço o teu coração, eu conheço o seu caminhar, eu conheço o que está dentro de você. E diz Deus: por causa da sua humildade, eu vou honrar você na terra, e tem muita coisa que vai acontecer ainda esse ano. Fecha a tua mão e toma posse da vitória.